Vamos explorar 5 descobertas arqueológicas que desafiam todas as expectativas. Prepare-se para conhecer os achados arqueológicos que não deveriam existir. Grutas de Longmen. Situadas na província de Henan, essas grutas são uma joia única que nos leva por uma jornada espiritual esculpidas nas entranhas das montanhas. Essas cavernas abrigam um espetáculo de ensinamentos budistas. A maravilha reside nas dezenas de milhares de estátuas de Buda que adornam as paredes das grutas. A origem dessas criações remonta ao final do século V, durante a dinastia Wei. Nessa época, um imperador devoto do budismo chinês deu início a uma era de grande esplendor artístico. Ao longo das 6 dinastias seguintes, as esculturas continuaram a florescer, resultando em mais de 400 anos de produção artística ininterrupta. Mesmo após 1500 anos, as grutas de Longmen ainda emanam uma reverência indescritível. Tanto é assim que a Unesco as reconheceu como um local de significado cultural e patrimônio inestimável. Ângulo do pênis mumificado de Tutancâmon. Um recente estudo realizado por um egiptólogo trouxe à tona informações surpreendentes sobre o embalsamamento do famoso faraó Tutancâmon. Essa descoberta revela que o processo de embalsamamento seguido para o jovem rei não foi convencional. Na verdade, sugere-se que ele foi executado de maneira incomum, possivelmente como uma tentativa de neutralizar uma revolução religiosa desencadeada por seu próprio pai. O estudo aponta detalhes peculiares no processo de embalsamamento de Tutancâmon, como a posição ereta do pênis mumificado, a ausência do coração e a aplicação de uma espessa camada de um líquido preto. Essas características podem ter sido escolhas deliberadas para retratar Tutancâmon como o deus Osíris, uma figura importante na mitologia egípcia. O pênis ereto, que simboliza poderes regenerativos, e o líquido preto, que representa a pele de Osíris, podem ter sido usados intencionalmente para reforçar a conexão divina do faraó com a religião tradicional egípcia. A interpretação desses elementos como uma declaração religiosa pode sugerir que Tutancâmon estava tentando reverter as mudanças religiosas implementadas por seu pai, talvez para restabelecer práticas religiosas tradicionais. Altar da Serpente Rei. Nas ruínas da antiga cidade maia de La Corona, arqueólogos desenterraram um tesouro arqueológico que lança luz sobre uma época fascinante. Este antigo altar de pedra, ricamente entalhado, nos leva direto para o centro do poder de uma dinastia que dominou a região por mais de 2000 anos. Os entalhes intricados no altar foram minuciosamente analisados, desvendando um segredo há muito tempo escondido. O nome de um rei até então desconhecido de La Corona foi revelado, retratado em uma figura imponente segurando uma cabeça de serpente de 2 cabeças. Esse rei misterioso se encaixa perfeitamente na tradição dos governantes dessa dinastia, conhecidos como Cobra Kings, uma conexão poderosa com a serpente, símbolo de grande significado na cultura maia. Mas essa descoberta é apenas a ponta do iceberg. O altar da serpente rei guarda mais segredos, e os arqueólogos estão ansiosos para desvendar a história completa por trás dessa dinastia enigmática. Como essa linhagem alcançou tamanho poder e influência? Que eventos e estratégias moldaram seu domínio ao longo dos séculos? Monte Pramajai antes. A Sardenha é uma ilha rica em mitos e lendas, e uma delas sugere que, em tempos antigos, gigantes habitaram essa região do Mediterrâneo. Embora não haja evidências concretas de seres enormes, a rica história e as ruínas superdimensionadas alimentaram essas crenças. Entre essas ruínas, encontramos os chamados túmulos dos gigantes, monumentos funerários monumentais que datam do período pré-norágico. Estes locais de enterro, juntamente com lendas locais que falam de esqueletos com até 4 metros de altura, contribuíram para a formação desses mitos. Mas a verdade é que as estátuas são o legado mais visível dos Monte Pramajai antes. Essas imponentes figuras, com altura entre 6 pés e meio e pouco mais de 2,5 metros, retratam guerreiros. Decoradas com intricados designs geométricos, elas são testemunho da habilidade artística da época. Construídas entre os séculos 9 e 13 a.C., essas estátuas são como fragmentos de um quebra-cabeça.
Elas nos transportam para uma época passada, repleta de história e tradição. No entanto, não há evidências tangíveis de que gigantes habitaram a Sardenha. As histórias de esqueletos gigantes podem ser apenas fruto da imaginação ou interpretações exageradas. Quarto da escrava Pompeia. Após a erupção catastrófica, a cidade romana de Pompeia foi coberta por lava e cinzas, preservando o que restou da vida cotidiana. Recentemente, um pequeno e surpreendentemente bem preservado cômodo foi descoberto em um subúrbio de Pompeia. Acredita-se que tenha sido o lar de escravos, oculto dentro de uma grandiosa vila. Esse quarto modesto abrigava 3 camas, um penico e alguns objetos de metal, junto com peças de tecido cuidadosamente guardadas em um baú de madeira. Essa descoberta é rara e valiosa, já que a história das vidas dos escravos raramente foi registrada, e sua existência muitas vezes foi esquecida pelo tempo. Nas ruínas de Pompeia, encontramos mais vestígios dessa vida esquecida. Restos mortais que indicam os ossos comprimidos e deformados, resultado de anos de trabalho árduo. Esses trabalhadores anônimos deixaram marcas físicas de suas vidas difíceis, mas poucos detalhes sobre suas histórias chegaram até nós. Qual dessas descobertas arqueológicas mais despertou sua curiosidade? Deixe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais incríveis viagens pelo tempo. Até a próxima aventura!